Um espaço parlamentar, programa que busca informar a população sobre os trabalhos dos nossos representantes aqui de Jacareí. E hoje temos o prazer de termos aqui Arildo Batista, presidente e vereador de Jacareí, para um bate-papo sobre os balanços dos seus últimos 4 anos de mandato aqui na Câmara Municipal de Jacareí. Arildo, seja bem-vindo ao Espaço Parlamentar. Eu agradeço a oportunidade, Márcio. Quero também mandar um grande abraço para todos os jacarienses e outras pessoas que acompanham, né, a matéria da TV. Nós sabemos que a TV tem uma amplitude muito boa. Eu tenho amigos que me ligam de outros estados, inclusive, que acompanham as matérias aqui e elogiam muito os nossos trabalhos. Vamos falar da TV, inclusive, lá pelo segundo, terceiro bloco, mas antes da gente inicialmente, Arildo. Na verdade, comecei diferente. Na verdade, a atuação política, acho que ela é um pouco da forma como você é criado, no contexto da sociedade como você é criado. Eu acho que nós lá em São Silvestre, nós sempre tivemos lá uma característica muito interessante. Por ficarmos num bairro um pouco isolado, logicamente que as necessidades elas são muito comuns e sempre que havia necessidade a população se reunia, se entrosava e iam buscar os seus direitos, os seus interesses. E meus pais, logicamente, participavam ativamente disso. E a gente vai aprendendo, né? Vai aprendendo a valorizar o trabalho da comunidade, da sociedade. Que a gente precisa se organizar, precisa se unir e precisa ter um objetivo comum para que o resultado venha. E a gente cresce, então, dentro de um sistema dos espaços, porque os bons justamente se retiram. É uma lógica, inclusive usada por muitos aí. Na prática, a gente sabe que não é bem assim. Mas essa é a verdade. Eu queria que você dissesse a respeito das visões. Qual que é a visão do Arildo daquela época e o que mudou daquela visão para hoje, de toda essa sua experiência? Olha, é um crescimento fora do comum, né? Desde entender o processo, o que faz um vereador, né? Qual é o papel de um legislador, né? Qual é o papel do prefeito, do executivo, as diferenças, como não vender uma imagem equivocada para as pessoas quando você está em campanha, né? Prometer coisas que você sabe que não é da sua alçada, que você não vai realizar e que mesmo que seja da sua alçada, ela não poderá ser executada se ela não houver um consenso, se não houver uma aceitação do próprio executivo, que é quem executa aquilo que é pensado por nós. Esse para mim, é um princípio básico. Então, eu ainda vejo hoje, com tanta literatura à disposição, por exemplo, através da internet, sobre isso, você não pode dizer que vai fazer isso porque não é da sua competência. Então, as pessoas tendo acesso a essas informações, eu acredito que já abra um pouco esse painel, né, de dizer assim, escola, que eu vou fazer isso. Eu posso lutar por isso, mas isso não é da minha competência. Então, já começa por aí. E qual é o papel do vereador? O vereador não é prefeito. Ele não vem aqui para... A questão, acho que entra nesse campo que está muito atual, que é a questão da corrupção através do meio político. Infelizmente, as pessoas têm usado realmente, né, de forma assim, povo, de uma forma assim... E aí eu falo político, mas eu gosto sempre de frisar, hein? Não é só o político, eu sempre falo, tem muita gente da justiça envolvida. Aliás, muita coisa é conivência da justiça. E as pessoas precisam entender isso, não podemos generalizar, porque senão também vai achar que todo mundo da justiça é corrupto. Obviamente que não. Como também não são todos os políticos que são corruptos. Mas quando eles querem, eles arranjam um jeitinho. Então, você vê, às vezes você tem aí as punições seletivas, escolhe quem quer punir. Você vê, tem falar que tem partidos que se perpetuaram no poder, a corrupção come lavada e nenhum deles são indiciados, né? Mesmo com provas. E outros são indiciados por simplesmente nada. Eu falei, mas eu não posso prometer para você, além disso, que eu vou trabalhar por você. Não, porque o outro veio aqui e falou que vai calçar a nossa rua, que vai trazer uma escola, que vai gerar emprego. Eu falei, então, com certeza vocês ficaram mais satisfeitos com ele do que comigo. Mas tenho certeza para vocês que se ele entrar, não vai resolver. E se eu também não entrar, não vai mudar nada. Agora, a gente pode desmistificar isso. Então, o povo também, muitas vezes, é culpado, porque ele vem aqui na Câmara nos cobrar de coisas que a gente explica para ele que corromper é só você pegar dinheiro dos outros. Quando você vem aqui e pede, por exemplo, para o vereador arrumar uma vaga na creche, passar seu filho, seu neto, na frente de outros, isso é corrupção, né? Quando você pede um favor, olha, puxa, me passa na frente, isso também é uma forma de corrupção. Ainda que eu entenda que você faça, mas emergência. Mas em outras situações, é vaga aqui na escolinha, né? É vaga para fazer escolinha disso, para natação. Tudo isso é uma forma enrustida. E fala comigo, Arildo, dá para você dar uma força? Fala, olha, dá seu nome aqui, a gente vai lá, vai tentar. Aí ele já sobe, já passa, tem mais 12 gabinetes lá em cima. Ele vai lá e fala com mais 12 vereadores. Entendeu? E todo mundo, para não querer perder o seu jeito, acaba querendo atender. Tem pessoas que usam de outras artimanhas.
Às vezes dá certo, às vezes não dá. Enfim, é um processo, como eu disse, que depende muito pouco da gente. A gente brincava, né? Quem é amigo do rei consegue chegar lá. A gente tem que acabar com isso, porque isso pode ser bom para o cara que foi atendido. E o cara que estava ali na boca no gagarejo ali para poder, e o cara veio e passou na frente dele. Como que essa pessoa assim dele passa? Então, essa menina estava lá pedindo o fim da corrupção. Como é que você explica isso? Então, acho que a gente vive aí um desgosto, tem se levado muito para a questão das redes sociais, tem acreditado em tudo que estão lendo, e isso pode trazer problema. Já está trazendo, mas vai trazer mais problema se a gente não der Então vamos fazer uma pequena pausa e já estaremos de volta, não saia daí.